todos. Vamos dar início a mais um culto, a palavra do Senhor. Você que está nos ouvindo, que está entrando agora, lá embaixo no teu vídeo, convide aí para os teus familiares, seus amigos para participar conosco deste culto. Estava com um problema aqui na internet, por isso eu não dei conta de entrar até agora. Bom dia, Lourenço. Deus o abençoe tua família, Deus abençoe todos vocês que estão entrando aí. Agora vamos fazer um culto na presença de Deus para que o Senhor possa nos abrir a mente, nos abençoar numa semana com todas as sortes de bênção. Vamos aguardar. Vai convidando seus amigos, convide seus familiares aí, aperte esta setinha aí embaixo do teu vídeo para que possa alcançar a mais seguidores, a mais amigos, para que nós possamos levar a palavra do Senhor a muitos. Vamos estar ministrando hoje sobre a pesca do Senhor, o convite a Pedro, como Jesus nos convida, como Ele entra nas nossas vidas para participar, né? Que Deus possa trazer a teu coração neste momento todas as situações que você precisa perdoar. Vamos fazer um momento de introspecção, vamos olhar para dentro de nós e entregar para o Senhor tudo aquilo que não te serve, tudo aquilo que não é teu. O pecado não é teu, a ocasião ou talvez a situação te fez pecar, um momento de fraqueza, um momento em que vamos colocar por todos os familiares de Sandra. Está enlutada, quero colocar toda a sua família, Sandra, diante do Senhor, para que o Senhor possa trazer paz, que o Senhor possa guardar, dar um bom lugar para esse teu familiar que vocês perderam, que o Senhor venha guardar e proteger a todos, venha confortar o coração de todos vocês. Quero colocar também por todos os corações que estão sofrendo neste momento, por todas as famílias que perderam seus entes queridos ou alguém próximo, amigo, por todos os familiares que estão preocupados, por todos os trabalhadores que estão preocupados com seus trabalhos, pelo Brasil, pelo mundo inteiro, pelos empresários, pelo presidente, pelos deputados, governadores, pelo bem comum de uma sociedade que precisa conhecer mais a Deus, mas que precisa também ter o seu sustento, ter o alimento, o pão de cada dia. Que o Senhor possa permanecer na vida de cada um, que o Senhor possa trazer a paz, trazer a alegria, trazer a sua proteção, que você possa receber de Deus o melhor nessa terra, que você possa comer do melhor nessa terra, que você possa receber a paz que teu coração deseja, que toda obra de bruxaria, feitiço, todo mal olhado seja quebrado em tua vida, que o Senhor possa abençoar, guardar, proteger, direcionar, que o Senhor venha fazer da tua casa hoje uma igreja, que Ele venha fazer de você hoje, meu amado povo, que Ele venha fazer hoje uma morada em teu coração, que o Senhor venha entrar em tua vida, que Ele venha participar da tua vida, que você possa abrir o teu coração, que você possa rasgar o teu coração e não as tuas vestes, que você comece a aceitar o trabalhar do Senhor no seu interior, que tudo será movido no exterior. Foi assim que o Senhor fez com a ressurreição de Lázaro. Enquanto trabalhava dentro, fora, tudo era resolvido. Enquanto dentro estava sendo restaurado, curado, ressuscitado o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, fora os anjos trabalhavam para mover a pedra. Aleluias, aleluias. Quero agradecer a todos vocês que estão presentes. Vamos dar início a este culto, vamos dar início a esta adoração. Vamos ver se tem algum cantor de Deus aqui para poder nos auxiliar, alguém que possa nos ajudar.
com hinos do Senhor. Nós não temos ninguém que cante aqui. Tem muitas pessoas, mas Jussara, você quer cantar? Você tem condições aí onde você está de cantar? Se você tiver, você me diz. Se não, a gente vai prosseguir com o culto. Glórias a Deus. Glórias a Deus, o Senhor é bom todo o tempo todo, né? Eu costumo dizer que aquele que tem propósito com o Senhor, aquele que tem do Senhor promessa, você vai suportar todo o processo. Só vai suportar o processo aquele que tem propósito. E o que tem propósito é aquele que vai estar dentro, inserido no processo. Você já percebeu que sempre queremos algo que nós não temos? E quando queremos sempre algo maior do que podemos, sempre algo maior do que podemos comprar, ter? São sonhos do Senhor nos movendo a buscá-lo para que nós possamos receber aquilo que nós não temos condições de ter, de comprar. Mas o Senhor fala na palavra: aquilo que os teus olhos não viram, não sonharam, é aquilo que eu tenho para você. Os meus projetos são maiores do que os teus. Os meus planos são maiores que os teus. Então, o Senhor está falando: se você sonha em comprar um carro pequeno, o Senhor quer te dar um carro melhor. Se você sonha em comprar uma casa de um valor, o Senhor quer te dar uma casa maior, melhor. Está entendendo o que o Senhor está falando? Por muitas vezes nós olhamos uma coisa e podemos comprar aquela, mas nós queremos outra. Então o Senhor está falando: eu posso te dar. Eu posso fazer com que você venha ter isso e aquilo que você quer. Eu posso fazer por você tudo aquilo que você quer ter e não tem condições. Então o Senhor, Ele faz dessa maneira, na tua vida, na minha vida. Quando nós queremos algo que nós não podemos, é o Senhor te despertando, falando: existe um Deus cujo qual está preparado para lhe dar. Eu vou te preparar, eu vou mover o teu coração para que você possa receber aquilo que você não tem condições. Glória a Deus. Vamos dar início a esta palavra, ao culto. Vamos trazer uma palavra do Senhor hoje voltada para o chamado de Pedro. Nós podemos observar que o Senhor, no livro de João, capítulo 21. Essa história começou lá atrás. Ela não começa no capítulo. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhes eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo ao barco, e naquela noite nada apanharam. Esta palavra tem algo em comum com uma palavra onde o Senhor encontrou a Pedro e começou a se relacionar com Pedro. Então, naquele dia, o Senhor, ao começar a se direcionar a Pedro, Ele pediu que entrasse no barco de Pedro. Não foi um pedido como
não foi uma reivindicação comum, era algo já pensado, proposital da parte do Senhor. E este capítulo, onde se inicia este convite do Senhor, ele vai nos trazer várias informações, vários sentidos, e em que o povo que estava presente, eles estavam sedentos da palavra de Deus. Aqueles que estavam em busca do Senhor para ouvir a palavra de Deus. Em muitas outras ocasiões, o povo apertava Jesus, o povo ficava próximo, querendo milagres, querendo ver as manifestações milagrosas e poderosas das mãos de Jesus. Mas essa multidão que nesse momento veio apertar a Jesus era diferente. Ela apertava para ouvir a palavra de Deus. E quando Jesus era apertado, ele direcionou para onde Pedro estava, e havia ali um propósito. Ali surgiu o chamado de Pedro, pois o Senhor tinha um propósito com Pedro. Haviam outros barcos, pois a palavra ela diz que os barqueiros estavam chegando, Pedro, e haviam 2 barcos, onde Pedro estava em um, e Jesus foi no barco em que Pedro estava. Havia um propósito de Jesus com Pedro. E este propósito vinha definir a vida de Pedro, vinha direcionar a vida de Pedro e vinha trazer para Pedro uma direção. A palavra tem sede, significa que o povo quer beber água, não água mineral, água pura, água onde você vai beber e saciar a sua sede física, mas a água espiritual que jorra do trono de Deus, o Espírito Santo do Senhor. Jesus viu que havia 2 barcos junto à praia. Talvez esses fossem os únicos 2 barcos, ou poderiam haver mais barcos ali, mas com certeza Jesus quis optar pela chamada de Pedro. Enquanto Cristo vem ao encontrar um pecador, ele logo enxerga através do pecado um homem que tem sede, um homem forte, ainda bruto, precisando ser lapidado, e viu um grande potencial em Pedro. Jesus, talvez, no meio dessas dezenas de barcos que poderiam se encontrar ali, veio deixar-se direcionar, certamente pela dureza do coração de Pedro. Enquanto todos que estavam cansados pela madrugada de pescar e não conseguiram pescar nada, enquanto todos os outros estavam dormindo, seus familiares, descansando, tendo sonhos, Pedro e os pescadores estavam acordados, trabalhando. Enquanto todos estavam descansando, tendo sonho ou pesadelos, Pedro e seus pescadores estavam tentando pescar e não conseguiram pegar nada, e ainda pela manhã, e estavam voltando à beira do mar, à beira da praia,
e eles estavam lavando a rede. Lavando a rede, eu quero colocar num sentido para vocês hoje, do sentido de desistir. Já estavam parando, já estavam ali desistindo do que pretendiam. E eu quero falar hoje para você que está desistindo do que você pretende, que você se sentiu cansado, que você se sentiu esgotado. Pelas madrugadas que você passou exausto, pensando, orando, buscando e não teve resposta. Que você passou perguntando em que erramos, o que nós fizemos de errado, aonde nós fomos, não conseguimos pescar. Jesus olha para Simão Pedro e pede o barco emprestado. E provavelmente pode ter havido alguma negociação entre Pedro e Jesus, porque Pedro não pescou nada. Jesus precisava do barco, pois a multidão o apertava e ele já não encontrava mais espaço para falar com todos. Enquanto as tentativas infortúnias sem sucesso de Pedro o levava a querer lavar a rede e largar tudo naquele momento. Eu quero me colocar no sentido, me ater para esta possibilidade, onde Pedro empresta o barco para Jesus. Quero te fazer a seguinte colocação. Quando Jesus te convida para que você ande com Ele, para que você caminhe com Ele, para que você deixe Ele entrar no seu barco, para que você empreste a tua vida a Ele. Pois Jesus te deu. Ele não tomou o barco de Pedro, Ele pediu emprestado. Ele transformou aquele barco em um púlpito, em um altar. Ele transformou a vida de Pedro, pois naquele momento Ele mudou todo o contexto da vida de Pedro. E quando Jesus nos convida para entrar em nossas vidas, é assim que Ele faz comigo e contigo. Ele muda a direção da tua vida. Ele faz com que você vá na direção dos teus sonhos, mas muda as ruas, muda o caminho, muda a forma que você vai chegar no teu propósito. E por isso eu disse no início, aquele que tem propósito com o Senhor suporta todo o processo desse propósito. Às vezes mudar o caminho para alcançar um objetivo vai nos causar dor, vai nos causar tristeza, desconfiança, medo. Pedro estava preparado para desistir, pois estava lavando as redes. Lavar significa purificar. Significa também que ele estava com as redes limpas, os instrumentos de trabalho dele estavam limpos. Então significa que Pedro estava com a alma lavada. Ele poderia dizer que estava pronto para que Jesus entrasse em seu barco. Cristo queria transformar o barco de Simão em uma pregação viva e conseguiu fazer isso. Então, quando ele entrou, a primeira condição que Jesus colocou para Pedro foi a seguinte: afaste um pouco da multidão. Quando Jesus entra para a tua vida, Ele começa a te direcionar. A primeira coisa, Ele vai te afastar da multidão, dos problemas, daquilo que está te oprimindo, daquilo que está fazendo com que você não vai enxergar a situação adequada, o caminho certo. E afastando-se da multidão, você vai poder ouvir melhor os direcionamentos e ouvir melhor o que o Senhor está falando contigo. E quando Jesus entra no barco, Ele fala para Pedro, ele começa a ter domínio sobre o que Pedro antes dominava. Ele domina o barco de Pedro. Quando Jesus entra em sua vida, Ele começa a dominar a tua vida. E a começar a dominar a vida de Pedro naquele momento, Ele transforma o barco em um púlpito, transforma a vida de Pedro e os pensamentos de Pedro.
e decide afastá-lo da terra. Tirou Pedro da sua natureza humana, tirou Pedro do seu porto seguro. Quando você pisa em terra firme, você acredita que você está seguro. E quando você sai da sua segurança da terra, de saber onde você está pisando, mesmo que sejam momentos ruins, difíceis, você... Seja bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe tua vida, tua família, todos vocês e meus pais também. Então, você, quando Deus tirou Pedro do chão, da terra, e colocou no barco, numa situação onde pensava que dominava, mas estava aflito e atingido por não ter conseguido pescar durante toda a noite, não conseguiu pegar nada. Então Jesus fala: afaste o barco um pouco da terra. E neste momento ele começa a pregar. Depois de pregar, vem a segunda ordem para Pedro: faze-te ao mar alto. Ele fala assim: afasta-se daqui da beirada, onde você já se acostumou, já viu que é seguro, estava a cerca de 90 metros da praia, e pediu para Pedro: vá para o mar alto. Ele estava falando: agora convém que eu te leve para águas mais profundas. Convém que eu te leve para falar contigo, para entender que eu tenho domínio sobre toda e qualquer situação. Então, quando Pedro obedece ao Senhor e vai para mar alto com Jesus, ele está dizendo para Jesus que o barco onde ele está suporta. E Jesus vai a um limite com o barco de Pedro. Leva Pedro a um limite aonde ele quer que Pedro veja a profundidade, onde as ondas batem mais alto, o perigo é maior, a intensidade do vento ela vai ser mais forte, mas há um fator primordial: dentro do barco de Pedro estava Jesus. Foi diferente passar a noite inteira sozinho com seus companheiros de pesca e depois você ir com Jesus até os mesmos lugares, os mesmos caminhos por onde você passou. E essa é a diferença. Primeiro, ele vai te afastar de tudo, de toda a multidão. Vai tratar no teu caráter, vai te dar formosura, vai te direcionar, falar contigo, e você vai começar a entender sobre as pregações que ele faz. Mas depois que você viu que Jesus prega, o que ele fala, como ele age, ele te convida para você ir para águas mais profundas. E quando ele convidou Pedro para águas mais profundas, Pedro falou para ele assim: mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada apanhamos, mas sobre tua palavra, que significa que está debaixo da tua palavra, ou seja, ele faria aquilo sob o mandato de Deus. Sob significa estar debaixo da palavra de Deus. E outra versão você vai poder ver assim: a palavra está sobre a tua palavra lançarei as redes. Tanto sob, que fique por baixo da palavra, ou sobre, que significa estar por cima da palavra. As duas traduções vai te colocar numa situação de obediência. Tanto estar debaixo como tanto estar por cima, você estará protegido pela palavra de Deus. Está entendendo o que eu estou te falando? Tanto sob ou tanto sobre a palavra de Deus, ela te dá segurança. Você pode estar debaixo da palavra de Deus, ou você pode estar por cima da palavra de Deus, mas você está na proteção da palavra de Deus. Está entendendo o que eu estou te falando?
Pega, porque é a primeira revelação que eu vou te dar agora. Não importa estar por cima ou estar por baixo. O que importa é o respaldo que você está tendo da palavra de Deus. Oh, aleluia. Para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. João 6, versículo 68. Aleluias. Aleluias. Você estará protegido pela palavra de Deus. Entenda, estando por cima ou estando por baixo, quem está te protegendo é a palavra de Deus. Tanto sob ou tanto sobre, você estará protegido pela palavra de Deus. E Pedro entendeu isso. Pedro aceitou quando Jesus disse para ele: vá para águas mais profundas. E ele foi. Aleluia. Aleluia. Deus, em sua exposição, ele gosta de destacar fatos perigosos. O coração de Cristo, ele veio ao encontro de um coração, em especial de Simão. O coração de Cristo veio ao encontro, em especial, ao coração de Simão. Entenda agora o que eu vou te falar, pois é minucioso e é detalhadamente uma revelação do Espírito Santo. O coração de Pedro estava atrelado, estava ligado às redes, estava ligado à natureza humana. O coração de Pedro estava grudado pela rede em qual ele estava. E às vezes o teu coração fica preso à natureza humana, amores humanos, trabalho, dinheiro, carro, projetos, casa, a pessoas, a amizades, e você se esquece da natureza divina. E quando Jesus entra dentro do barco de Pedro, e Pedro dá essa permissão para que Jesus entre, ele começa um processo de libertação, um processo de romper a rede para libertar as prisões do coração que havia de Pedro. Mas como vai romper a rede? Porque quando Jesus fala para Pedro jogar a rede, a palavra vem falar que as redes começaram a se romper. Tá entendendo? Aquele romper que está na palavra não é das redes rompendo pelos peixes, porque não fala que escapuliu os peixes, que os peixes fugiram, mas fala que a rede começou a se romper, ou seja, rompeu-se a rede do coração de Pedro, libertou o coração de Pedro daquela prisão humana, e então, por fim, aquilo que era desejado por Pedro foi alcançado, porque só com as redes espirituais poderiam romper a rede que havia pego o coração de Pedro. E por fim, você vai entender que Deus quer libertar do passado. Qual era o passado de Pedro naquele momento? Tristeza, mágoa, ressentimento, não havia pego nada, frustração, desolado. E talvez você hoje esteja assim, magoado, triste, desolado, frustrado pela situação momentânea, caótica que o mundo está passando. E você está deixando de olhar a natureza divina de tudo isso e deixando de romper a rede que está prendendo o teu coração, fixando o teu olhar no que você não consegue fazer e esquecendo o que Deus quer que você faça. Lembra que eu comecei o culto dizendo que às vezes nós desejamos coisas e não conseguimos
porque são maiores do que nós podemos ter, Pedro desejava pescar muito e muitos peixes e não conseguiu, mas veio Jesus e fez com que ele pescasse muitos peixes, porque ele acreditou e lançou a rede e deixou que Jesus entrasse primeiro no seu barco. Primeiro, Pedro conheceu o senhorio de Jesus. Todo o senhorio de Jesus, Pedro veio conhecer, conheceu os seus pecados e depois o Senhor levou ele para águas profundas. Lembra de Isaías, onde o Senhor fala com Isaías, finalizar Pedro. E quando Pedro pescou, vendo a quantidade de peixe que havia, ele disse para Jesus: aparta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. E quando Pedro disse isso a Jesus, ele reconheceu que Jesus era o Deus do impossível, que Jesus estava ali para realizar e romper a barreira, a rede que havia prendido o seu coração. Quando ele reconheceu que era pecador. Lá em Isaías, quando Isaías teve um encontro com a majestade de Deus, Isaías disse ao Senhor: ai de mim que vou perecer, porque eu sou pecador. Eu sou pecador. Então Isaías estava reconhecendo a grandeza, a santidade de Deus. Tudo que ficou evidente foi uma grande e contrastante situação de pecado e de graça. Deus quer libertar o teu coração da rede que está prendendo ele ao passado. Deus quer te libertar do passado, com que você venha viver uma vida nova. Mas toda vez que você pega o teu passado, traz para o teu presente, você coloca uma barreira, uma pedra enorme no teu futuro, porque toda vez que você lembra do teu passado, você começa a reviver o teu passado, vai doer, vai machucar, vai te ferir, tuas lembranças vão ficar tristes, você vai deixar de ter confiança, você vai deixar de projetar, você vai deixar de acreditar, você vai ter medo e você vai parar de acreditar em que Deus pode fazer na tua vida. As mudanças que Jesus pode fazer vão ficar paradas, porque você está trazendo o teu passado. O que Jesus fez com Pedro foi falar: Pedro, tua rede está limpa. Você hoje está limpo. Eu entrei no teu barco. Jogue a rede. Desprenda a rede do que você tentou e não conseguiu, pois agora eu estou contigo. Eu estou no teu barco. Sou eu quem estou mandando. Sou eu quem estou falando. Sou eu quem estou fazendo. Ou quando Deus fala, joga a rede, os peixes já estavam todos ali, prontos para pular na rede de Pedro. Porque quando Jesus fala para fazer, o teu milagre já está pronto. O que Deus estava fazendo era preparar o coração de Pedro. O que Deus estava fazendo era preparar a estrutura de Pedro. O que Deus estava fazendo era libertar o coração de Pedro, que estava preso à mágoa, à tristeza, a rancores, a uma noite mal dormida, a uma noite de trabalho onde ganhou nem o suficiente, e às vezes muitos estão passando isso, não estão tendo o suficiente nem para comer. E Deus entrou no barco de Pedro. E Pedro reconheceu a majestade de Deus, como Isaías veio reconhecer a majestade de Deus, dizendo: ai de mim que vou perecendo, porque Isaías gritou dessa forma, porque a santidade e a grandeza de Deus ficou evidente naquela visão de Isaías. Foi assim com Pedro, foi assim com todos nós, e é assim com todos nós quando nós nos entregamos à santidade e quando olhamos o santo, misericordioso Cordeiro de Deus. Você não pode olhar para a imagem de Deus, bonito, vestido de vestes brancas, sem lembrar das vestes sujas, sangradas, doloridas, sofridas, pancadas no corpo, com manchas, chagas. Você nunca vai esquecer de Jesus pregado na cruz.
Você também não vai esquecer que a cruz está vazia. Você também não vai esquecer que o sepulcro está vazio. Você não vai esquecer que Pedro recebeu Jesus na terceira visão, a terceira aparição que ele teve. Antes ele havia aparecido em Pentecostes e também havia aparecido para os discípulos em uma porta fechada, em uma casa fechada. Vimos o quanto nós precisamos lavar as redes, lavar as nossas vestes, lavar o nosso corpo, alma, no sangue do Cordeiro de Cristo. Este sangue precioso precisa nos lavar. Como Pedro reconheceu a grandeza de Jesus, quando Jesus lavava os pés no ato da ceia, e Pedro falou que não era digno que o Senhor lavasse os pés, e o Senhor falou para ele assim: se eu não lavar os vossos pés, você não terá parte comigo no reino dos céus. E Pedro falou assim: então lava não somente os pés, mas todo o corpo, lava as mãos, lava a cabeça, lava o coração. Pedro estava falando para Deus que não queria perder a salvação. Pedro estava falando naquele momento para Jesus que ele poderia fazer com ele o que quisesse. O temor se apoderou de Pedro naquele momento, mas Jesus o acalmou. Jesus o consolou. Não temas. Agora em diante será pescador de homens. Primeiro convite de Jesus para Pedro. Despertou em Pedro o chamado, pois viu a grandeza e a majestade de Deus agindo-lhe Jesus. E Pedro foi despertado naquele momento e Jesus: não temas, pois agora vai ser pescador de homens. Tu não vai pescar mais peixe. Está entendendo? Jesus manifestou-se para Pedro para transformar a vida dele. E eu quero te explicar, então eu vou ser chamado para Deus, eu vou abrir para Deus a porta do meu coração e que Ele vai entrar no meu coração e vai mudar a minha vida, e eu vou servir a Deus, eu vou começar a trabalhar na casa de Deus. Não, nem todos são chamados para ser servos do Senhor, mas são chamados para servir ao Senhor. Alguns são chamados para ser servos, outros são chamados para servir, outros são chamados para adorar, outros são chamados para a salvação. Muitos recebem um convite, mas poucos são chamados para. É como você ser chamado para o casamento e não ser chamado para o jantar, para o banquete. O endemoniado de Decápolis, o endemoniado de Gadareno, onde haviam demônios, o Senhor atravessou o barco e foi e libertou ele. E ele queria acompanhar Jesus, e Jesus disse: não, você não vai me acompanhar, você vai ficar aqui, onde você mora, você vai trabalhar aqui, você vai resolver a tua vida aqui. Você não precisa de me acompanhar. O que eu estou te falando é que nem todos têm que fazer, nem todos têm a mesma função. Uns são chamados para ser obreiros, outros são chamados para ser pastores, outros são chamados para ser bispos, outros são chamados para ser músicos, cantores, outros são chamados para trabalhar, cuidar da sua família, outros são chamados para estarem em obediência ao Senhor. Nós somos muitos membros que pertencemos a um corpo. Nós não temos que nos preocupar em servir a Deus, ter medo de ser chamados por Deus e ter que servir a Deus dentro da sua casa. Nem todos vão ser chamados para pastores, nem todos vão ser chamados para obreiros, mas todos vocês são chamados para a salvação do Senhor. Todos vocês são convidados para ter a salvação. Todos vocês são convidados para que o Senhor entre no teu barco. E quando o Senhor entra no teu barco, a tua vida vai melhorar. Você pode passar por tempestades, mas você vai passar, você não vai permanecer. E o que você passa uma vez não vai voltar na tua vida. Quando volta é porque você precisa ser tratado, você precisa ser curado. Ainda há coisas que precisam ser abandonadas. O teu coração ainda está preso à rede de coisas e situações no passado. O Senhor, quando entra no barco e te convida para ir navegar em águas profundas, Ele quer que você abandone tudo aquilo que o teu coração está se apegando na rede. Pedro se entregou, mesmo ignorante, mesmo nervoso, mesmo bravo, mesmo um homem de grande ignorância, pois todos falam que Pedro é esse homem. Mas aconteceu cumprido a grande transformação, ele foi convidado para ser um pescador de homens. Quando Pedro, reconhecendo o seu pecado, quando Isaías reconheceu o seu pecado, lembra do que Isaías falou?
Depois de ter visto a santa majestade de Deus, ai de mim que vou perecendo. Ele ficou com medo de morrer, pois ele estava desfalecendo, pois a majestade de Deus é muito grande. Por que Isaías gritou daquela forma? Você pode imaginar a grandeza e a santidade de Deus? O que ficou evidente nessa conjuntura entre Isaías e Pedro da tua vida, a situação pecaminosa dos dois eram as mesmas. Eles reconheceram os seus pecados diante de Deus. E é importante que eu reconheça o meu pecado diante de Deus. Eu não sou santo diante de Deus. Eu não sou inculpável diante de Deus. Eu estou diante de um Deus inculpável, eu estou diante de um Deus que é santo. Isso sim. E eu tenho que reconhecer essa santidade. Esta é a ação em comum entre Isaías e Pedro. Todos eles reconheceram a grandeza de Deus naquele momento. E o temor de Pedro e o temor de Isaías foram os mesmos. Mas eles foram lavados pelo precioso sangue de Jesus. Quando o temor se apoderou de Pedro, Jesus: acalma, não temas. De agora em diante será pescador de homens. Eu vou resumir. Jesus, ele prometeu a santificação a Pedro. Uma grande obra foi feita através dessa progressiva caminhada de Pedro, onde Jesus chegou e disse: empresta teu barco. Empresta teu barco. E Jesus pode estar hoje falando contigo no teu coração para que você empreste o teu barco para Ele, a tua vida. Deixe Jesus entrar na tua vida, na tua casa. Deixe Jesus entrar no teu coração. Deixe Jesus te levar a águas profundas. Pois a situação em comum, onde Pedro negou Jesus por 3 vezes lá na cruz, onde disseram para ele: esse homem é um deles. E Pedro dizia: eu não o conheço, eu nunca o vi. Em outra situação, no mesmo momento: eu o vi andando com eles, eu não sei do que você está falando. Em outra situação, falaram que ele estava junto com Jesus quando o apanharam e ele: nunca vi esse homem. 3 vezes Pedro negou a Jesus. E eu quero te falar uma coisa muito importante. Quando Jesus veio, em João 21, entrar no barco de Pedro, ele estava à beira da praia. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia. Está entendendo? Mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filho, tendes alguma coisa de comer? Jesus perguntou, e eles disseram: não, não temos. E Jesus fez o quê? Lança a tua rede do lado direito. Lança a rede do lado direito. Do barco mesmo. Na praia mesmo. Jesus falando com eles. Lançaram, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então aqueles discípulos a quem Jesus amava, disse Pedro: Senhor, é o Senhor. E Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, ou seja, ele estava despido, ele estava desnudo. E quando ficou sabendo que era Jesus, ele pulou na água e cingiu-se com a túnica. E lançou-se ao mar. Cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Essa nudez aqui não era a nudez física, era a nudez espiritual. Assim como Adão, quando Deus chegou em Adão e Eva perguntou: cadê Adão? Adão estava nu espiritualmente, mas eles tinham cozido folhas
e tinham se vestido, mas Adão foi se esconder atrás da árvore. E quando Jesus chegou e perguntou, e os discípulos olharam para Jesus e reconheceram e falaram: Pedro, é o nosso Senhor. E Pedro viu que estava nu. Sabe por quê? Porque o pecado havia entrado em Pedro quando Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Então, uau! Pedro se vestiu com a sua túnica e pulou na água porque estava com vergonha de Jesus. Ele tentou se esconder, pois havia pecado. Está entendendo? O grande motivo, quando você tem o seu coração despreendido da rede que o prendia, você consegue enxergar a tua natureza. Você consegue enxergar os teus erros, o teu pecado. Então, aqui a palavra diz que estava quase 200 covados, a mais de 90 metros da terra, levando a rede cheia de peixes, e eles pegaram mais de 153, 156 peixes, parece, algo assim. E esta foi a 3ª vez que Jesus veio ao barco. Mas aí, 3ª vez, perguntou para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: te amo, Senhor. E ele disse: apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus havia falado para Pedro? Tu não é mais pescador de peixes, mas tu agora vai pescar homens. Jesus havia convidado Pedro para ser pescador de homens. E aqui ele estava dando a ordem para Pedro: então, apacenta as minhas ovelhas. No primeiro, era um convite para Pedro. Está entendendo? Ainda no barco, tu não será mais pescador de peixes, mas sim pescador de homens. Convidou Pedro. Aqui ele estava dando ordem a Pedro. Estava determinando: Pedro, tu me amas? E ele dizia: sim, amo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Pela 2ª vez. E ele disse: apacenta as minhas ovelhas. 3ª vez: Pedro, tu me amas? E Pedro, já triste do coração, ele disse: tu sabes que eu te amo, Senhor. Então Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez Jesus falou com Pedro. O significado de tudo isso: Jesus estava sim, novamente desprendendo o coração de Pedro das redes. Por quê? Porque novamente Pedro tinha passado a noite pescando, não tinha pegado nada, estava voltando à praia com as redes vazias. Mas dessa vez não fala que a rede estava limpa, não fala que a rede estava lavada, fala apenas que eles não tinham pego nada, que não tinham pescado nada. Aí Jesus tinha que vir limpar o coração de Pedro, tirar o pecado que havia cometido, pois Pedro havia negado 3 vezes Jesus, e por 3 vezes Jesus fez Pedro confirmar que o amava. E por 3 vezes Jesus falou para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Naquele momento, Pedro disse sim para Jesus. E Jesus já estava com tudo pronto. Jesus tinha peixes, brasas na praia, convidou Pedro e os discípulos para com ele e disse: ponha também do que vós pescais aqui para assar. Mas Jesus já tinha 2 peixes assando, Jesus já tinha a brasa pronta, Jesus já estava com tudo preparado. Você está entendendo o que eu estou te falando? Novamente, Jesus estava preparando Pedro para receber a graça que queriam comer, estavam com fome, já estava com a brasa e já estava com os peixes assados, mas fez com que Pedro pescasse, limpasse o coração, o favorecesse dizendo que o amava e dizendo sim para o Senhor. E ainda disse a Pedro que Pedro seria levado e seria guiado. Hoje você vai ao lugar que você quer.
Você vai para onde quiser, mas haverá um dia em que você será conduzido para onde você não quer e será posto na forma que você não quer. Jesus estava falando para Pedro da forma que ele iria morrer. E Pedro, voltando-se, viu que seguia aqueles discípulos a quem o amava e com quem a ceia recostara também sobre o seu peito. E disse Jesus o significado da morte, que havia ele se glorificado a Deus. Ele disse assim: na verdade te digo que quando era mais moço e te cingias a ti mesmo, andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as mãos, estava falando, vai morrer crucificado, vai estender as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não quererás ir. Tá entendendo? Jesus estava falando com Pedro. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique vivo até que eu venha, o que te importa? Segue-me tu. Segue-me tu. Jesus está falando, não olhe para a vida dos meus discípulos. Não olhe para a vida. Por que Jesus falou isso para Pedro? Porque quando Jesus falou, importa que viu que seguia aqueles discípulos a quem Jesus amava, e quem a ceia recostar a cabeça sobre o seu peito, e que disse: Senhor, quem é que há de trair? Pedro, vendo Pedro disse-lhe Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: será? Eu quero lhe dizer que fique até que eu venha. E que te importa a ti? Segue-me tu. Ele está falando, não olhe para a vida de quem está andando comigo. Não olhe para o meio que ele está andando comigo. Não olhe para o modo que ele está andando comigo. Segue tu. Segue tu o meu caminho. Segue-me tu. Deus está falando para Pedro: é você que eu estou chamando para me seguir. Não olhe para o ministério de A, B. Não olhe para a vida de A e C. Não olhe para a vida dos outros dentro da tua casa, dentro da igreja. Olhe para mim. Segue-me tu, da maneira que eu te chamei. Deus, jamais Jesus vai deixar de te proteger aonde Ele te levar. O cético, ele age como Tomé agiu. Ele precisa ver. Mas Pedro, mesmo com a sua dureza, com o seu coração apegado, aprendido às coisas do mundo em que ele estava vivendo, ele não foi cético. Ele creu em Jesus. E o ceticismo de Tomé fez com que Jesus fizesse com que ele colocasse o dedo na ferida de Jesus. Não queira você colocar o dedo na ferida de Jesus. Vai te doer muito mais. Não seja cético na sua fé. Acredite quando o Senhor te convidar para fazer parte da tua vida, pois o Senhor, Ele não chega e pula no teu barco, Ele te convida para fazer parte da tua vida. Ele vai te disciplinando, te moldando, Ele vai te discipulando. E queira ser discipulado, queira ser disciplinado por Deus. Que a tua vida possa receber de Deus este convite, pois poucos são chamados, poucos recebem um convite eterno. Poucos. Muitos são convidados, mas poucos são chamados. Estão entendendo? É diferente você ser convidado e ser chamado. Ser chamado é quando você é chamado para ter uma cadeira do teu lado. Ser convidado, você está sendo convidado para estar na presença dele. Está na casa dele. Agora, quando você está na casa dele, ele te dá um chamado. O seu chamado não é o mesmo que ser convidado. Está entendendo? Mas de tanto um quanto o outro, você tem que servir a Deus. Você tem que adorar a Deus. Entenda que adorando, você receberá o que o teu coração deseja. Entenda, quando você quer algo a mais do que você pode ter, é o Senhor te projetando para que você o procure e possa ter aquilo que você quer. Você vai ter de Deus o que você quer da maneira que você quer. E eu falei, você vai ter de Deus.
Você não vai ter de você com a força dos teus braços. Com a força dos teus braços, você vai trabalhar, ter o suficiente até chegar o dia em que você for se encontrar com o Senhor e o que você terá feito para Deus neste dia. Como você vai se apresentar diante de Deus. Deixa eu te dizer, não se apresente diante de Deus de mãos vazias. Se apresente com as tuas obras. O Senhor vai cobrar as tuas obras. O Senhor vai cobrar de você o que você fez nessa terra, com tudo que Ele te deu, com os teus talentos, com a tua saúde, com a tua vida, com o teu olhar, com o teu ouvir, com o teu falar. Deus vai cobrar de você o que você fez com os talentos que Ele te deu. Deus te convida hoje a uma conversão, a mudança de vida. Deus te convida para que você permita que Ele entre no seu barco e eu te faço hoje este convite. Deixe que Jesus entre no seu barco. Deixe que Jesus participe da sua vida. Meu tempo está acabando, eu quero glorificar a Deus pela tua vida. E quero que você entenda que viver com Deus é melhor do que viver sem Deus e depois ter que procurar a Deus para poder receber de Deus tudo aquilo que você quer. Procure a Deus. Pedro, tu me amas? Eu falo hoje. Tu me amas? Deus fala contigo hoje. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e eu vos farei. E vos será feito em algumas traduções. João, capítulo 15, versículo 7. Só suporta o processo quem tem propósito. Só alcança o propósito quem vive o processo. Você não vai alcançar a graça de Deus sem antes passar por dificuldades. Uma borboleta, ela precisa passar um período em um casulo. Antes, ela era uma lagarta. Depois, ela vai passar um período enclausurada, fechada, guardada, para se tornar uma borboleta. Tá entendendo? Não se importe com o tempo que você vai passar enclausurado, fechado, guardado, protegido pelo Senhor. Pois assim como a lagarta se transforma em uma borboleta, todas as pessoas olham as borboletas bonitas e belas. E não olham o período em que a lagarta ficou enclausurada, fechada no seu casulo, na hora que ela antes era uma lagarta e rastejava e todos achavam feio. Quando você for borboleta, as pessoas não vão olhar para o processo que você passou. Vocês só vão olhar para o propósito que você está vivendo. Então acredite que Deus, quando coloca em você um propósito, vai existir também um processo. E só vai suportar esse processo aquele que estiver disposto a viver o propósito de Deus. Que você tenha uma semana abençoada por Deus. Que você possa receber de Deus aquilo que o teu coração deseja. Se você quiser aceitar Jesus, você coloque nos comentários e eu vou orar por você. Se você quiser falar comigo no privado, quiser abençoar a vida do pastor no privado, você pode me chamar no privado. Eu quero agradecer a todos vocês que estão participando. É tempo de nos aproximarmos de Deus. É tempo de abandonar o passado e viver o futuro. Vivemos o presente acreditando num futuro melhor. É tempo de mudança, como diz o André. É tempo de acreditar. Estenda as tuas mãos que eu vou orar por você. Pai amado e querido, eu quero orar pela tua família, pelo teu povo que participou hoje, Senhor, deste culto. Eu quero agradecer e quero dizer que cada um receba de Deus aquilo que o coração deseja, mas que receba de Deus tudo aquilo que Deus tem projetado para você. Primeiro você encontre o Senhor, depois você receba o que Deus tem preparado para você. Que a glória e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo e o amor de Deus esteja com todos vós. Eu vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenham todos uma semana abençoada, um domingo abençoado, que todos vocês recebam de Deus saúde, paz, prosperidade. Deus abençoe a todos.